Boa noite, Brasil. Boa noite, quadrangulares. Dentro de 2 minutos nós vamos iniciar o nosso culto ao Senhor, amém? É só o tempo da Igreja Quadrangular Bom Pastor entrar aqui conosco ao vivo e nós vamos iniciar o culto de primícias ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aguardar um instante enquanto chega nosso pessoal da igreja. E em nome de Jesus nós vamos falar com Deus, nós vamos ouvir a voz do Senhor através dos louvores e também através da sua palavra. Que Ele possa trazer uma palavra ao coração de cada um dos filhos e filhas que nessa noite vai prestar um culto racional a Ele através desse culto online. Glória a Deus. É o tempo que você que está nos vendo agora, você vai compartilhando, vai chamando os amigos, familiares a estarem conosco agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo ao Senhor. Boa noite aí a todos que já estão chegando. Boa noite, Bruno. Deus te abençoe. Desde já, parabéns a todas as mamães do Brasil, a todas as mamães da Igreja do Evangelho Quadrangular. Que Deus abençoe a todas vocês. Possamos ter um culto abençoado. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha falar ao coração da igreja nesta noite. Amém, queridos? Santo é o Senhor. Muito bem. Boa noite, paz seja convosco. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. E assim nos diz o Senhor. Capítulo 1. Isso mesmo. Capítulo 1. Versículo 18. Não, versículo 19, desculpe. 19 e 20, diz assim. Versículo 19 e 20, diz assim. Boa noite a todos que estão chegando aí, vamos compartilhando, não é? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, diz assim. Eles se levantaram pela madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o recebi. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Pai, ouve as nossas orações, responde-nos, ó Deus, com a tua mão forte e poderosa, que o Senhor possa mover-se diante dos louvores, alcançando a cada vida, Senhor, em cada casa, em cada lar. Possamos sentir, Senhor, o toque da tua mão poderosa. Abençoa cada um dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus. Vamos ouvir o nosso primeiro louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós desejamos dar o melhor para o nosso Deus, para o melhor que Ele merece. E não me custa nada, não te darei, Senhor. Te ofertarei as primícias de tudo que tenho e o que sou. E não me custa nada, não te darei, Senhor. Te ofertarei as primícias de tudo que tenho e o que sou.
você possa convidar amigos, familiares a estarem conosco em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Amém, queridos? Nós vamos ouvir a nossa segunda canção. Sejam bem-vindos aí, pastora Rosângela, pastor Ricardo, todos os demais que já estão conosco aí, sejam bem-vindos, boa noite. Vamos compartilhar para que mais pessoas possam nos alcançar e possam ser alcançados pelo Senhor nessa noite, amém? Vamos ouvir a nossa segunda canção, em nome de Jesus.
Senhor. Dá-nos filhos, Senhor. Foi o clamor de uma mulher. O seu nome era Fernanda. Tinha tudo que qualquer pessoa quer, mas lhe faltava algo mais. Me adorando a ti, ó Deus. Foi ouvida e o milagre aconteceu. E é o Senhor em nós. A unção foi desatar. Fonte viva de milagres e sinais. A família restaurar. Muitas vidas transformar. Muita gente redimir. Muitas curar. Dá-me filho. Dá-me filho. Dá-me filho, se não morro. Dá-me filho. Dá-me filho. Dá-me filho, se não morro. Amém. Glória a Deus. Queridos, que você possa pegar a sua Bíblia agora. Nós vamos fazer aqui nossa leitura e vamos ouvir o que o Senhor tem para nós essa noite. Amém? Você vai abrir a sua Bíblia. No livro do profeta Samuel, capítulo 1. Livro do profeta Samuel, capítulo 1. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Todos bem-vindos. Que você possa compartilhar, em nome de Jesus. Se você puder compartilhar, vai ser bênção, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra, possam participar desse momento. Eu sei que muitas lives já aconteceram no dia de hoje, foram bênçãos, né, nas nossas vidas, na vida da igreja, mas aqueles que puderem estar conosco, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Vai convidando aí, ó, você já vi aqui que tem pessoas de Maceió, em nome de Jesus, pessoas de São Tomé, pessoas aqui de Natal e de demais estados, né, de demais estados. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Livro do profeta Samuel. Pessoal do Currais Novos também, coloca aquele joinha aí. Em nome de Jesus. Família Oliveira. Louvado seja Deus. Capítulo 1. Capítulo 1 do livro do profeta Samuel. Primeiro livro. E diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eramita. Elcana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia na cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o sacrifício, ele dava porções deste a Penina e a sua mulher, e aos filhos, e seus filhos e filhas de Penina. E a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor mesmo não havendo o Senhor abrido a sua madre. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Elcana, seu marido, lhe disse: por que você está chorando? Por que não quer comer nada? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado à sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida,
e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração, mas os lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Trata de ficar logo longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que a tua serva é filha de Belial. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli lhe disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: o Senhor o me deu. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram ministrados. E obrigado pela tua palavra, Senhor, que também nos foi dada agora. Revela ao nosso coração, revela, Deus, ao nosso entendimento tudo aquilo que o Senhor quer tratar com a sua igreja, Senhor. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. E que assim seja, amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Olha só, não só foi Ana que teve dificuldades de engravidar. A Bíblia fala sobre algumas mulheres na Bíblia que tiveram a dificuldade de engravidar. Fala sobre Sara, mulher de Abraão. Fala sobre Rebeca. Fala sobre Raquel, mulher de Jacó. E fala também aqui no caso de Ana. Perceba que essas 4 mulheres tinham sua madre fechada. Elas não podiam ter filhos. Mas aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Todas essas mulheres têm algo em comum. Eram mulheres tementes ao Senhor. Tinha os seus esposos também o temor ao Senhor. E no devido tempo, se você for olhar cada tempo que cada um esperou e orou ao Senhor, teve pessoas que demoraram bastante tempo. Mas o que eu quero chamar a atenção já desde esse primeiro momento, amados, é um detalhe. Outras mulheres também tiveram dificuldade. E não é diferente dos nossos dias. Deus tem feito milagres em nossos dias, abrindo a madre de mulheres que desejam ter filhos e ainda não tiveram. Eu sou testemunho do que Deus pode fazer. Eu já presenciei, já foi me dado testemunho que através da oração Deus abriu uma madre, e hoje aquela que não podia ter já tem 3 filhos, né? Uma pessoa bem próxima a gente. Então assim, esse texto ele é tremendo. Primeiro deixa eu trazer aqui um detalhe. Eu sei que tem algumas pessoas nos ouvindo, outras pessoas vão nos ver depois porque está gravado, e é importante a gente trazer aqui alguns princípios. O texto começa dizendo que Elcana tinha 2 mulheres, e aí de repente pode ser que apareça alguém já dizendo: opa, Elcana tinha 2 mulheres, então quer dizer que está tudo certo. Irmãos, lembra do que a gente já ensinou aqui sobre palavra? Que desde lá no início Deus falou o seguinte: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa. Ele deixou muito claro que era uma mulher, um homem e uma mulher. É claro que naquele primeiro momento, é uma outra dispensação, é um outro momento, foi permitido por Deus. Não quer dizer que seja a vontade de Deus, tá certo? E se você for analisar, todos esses que tiveram mais de uma mulher tiveram muitos problemas. Muitos problemas. O Elcana não é fácil. Elcana amava, o texto deixa muito claro que ela amava Ana, mas tinha filhos com Penina. E essa zombava da cara de Ana. Essa tirava a paz do seu marido. Por quê? Porque ainda que ela havia lhe dado filhos, mas ela zombava e ela tirava a paz da mulher que ele amava, que era Ana. Então assim,
A gente não vai pegar o texto aqui do Antigo Testamento para tentar justificar erros que alguém queira fazer ou esteja fazendo. Tá certo? Nós estamos numa outra dispensação. Se você for olhar no Evangelho, no Novo Testamento, as qualificações para toda a igreja, inclusive para quem quer fazer a obra, está lá em 1 Timóteo capítulo 3, e uma das qualificações é marido de uma só mulher, ou mulher de um só marido. Tá certo? Então, até porque esse é o projeto de Deus desde lá do início, lá do Éden. Esse é o projeto de Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa. Um homem, uma mulher e Deus abençoando. Amém? Agora, o que chama atenção é que o texto diz que por vários anos, Ana ia com seu marido, com os filhos daquela mulher, e aquela mulher que todo ano fazia questão de zombar a cara dela, de achacoalhar, de fazer dela chacota e vexame. Claro que ela não fazia isso na frente do marido, Elcana, porque Elcana certamente repreenderia. Ela fazia por trás, isso irritava ainda mais, né? Porque todas as vezes que Ana fosse levar o assunto ao marido, não, mas eu não vi. Ou seja, Elcana tinha que acreditar na palavra de uma ou de outra. Então ele sabia que havia essas dificuldades, ele sabia que havia essa peleja entre as duas. E por muitos anos, Ana foi humilhada, por muitos anos, Ana foi colocada de lado. E nós temos que lembrar aqui um detalhe ainda. No Antigo Testamento, a mulher que não tinha filhos era considerada seca. Dependendo da tradução, dizia que a mulher que não tinha filhos era considerada anátema, maldita, porque ela não conseguia gerar filhos, né? Só que só não gerou filhos aquelas que não creram no Senhor. Só não geraram filhos aquelas que não perseveraram em oração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque todas que perseveraram em oração podem ter demorado 10, 20, 30, 40 anos, desde quando recebeu a promessa até o dia que teve o filho. Mas todas que perseveraram, creiam. Você que está me ouvindo agora, me ouvindo e vendo, todas elas tiveram seus filhos. Eu lhe pergunto, será que o mesmo Deus que operou na vida de Ana, na vida de Sara, na vida de Rebeca, de Raquel, é o mesmo na vida de Ana, é o mesmo Deus que pode operar hoje? Certamente sim, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora, e o tempo, pastor? Eu estou ouvindo essa mensagem hoje, será que daqui a um ano eu já tenho um filho? Bom, você crê assim? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Você está ouvindo essa palavra hoje. Se ela entra no teu coração e ela encontra uma terra fértil, se você crê que Deus pode na sua vida fazer isso hoje, e você contempla pelos olhos da fé, eu acredito que daqui 9 meses a gente vai ter mais um crente aí, mais um servo ou uma serva de Deus. Tá certo? As meninas até brincam, as mulheres lá da igreja, o bom pastor até brincam, né? Que 4 anos atrás, eu comecei a orar dizendo, olha, a gente precisa fazer a igreja crescer. E daí a gente começou a orar, digo, vamos começar a engravidar, vamos Deus abençoar aí, abrir a madre das irmãs. E aí a primeira que Deus abriu foi da minha esposa, que não estava podendo engravidar naquele momento, mediante o tratamento que estava fazendo de algumas coisas que impedia que ela engravidasse. Mas quando Deus entra no cenário, irmão, acabou a dificuldade. A última palavra na nossa vida é do Senhor. Então o médico havia dito, nem se preocupe que você não engravida. Ela já não tomava anticoncepcional fazia muito tempo. O médico dizia que não tinha chance de engravidar. Ela engravidou. E não foi só ela não. Várias outras irmãs lá da igreja engravidaram. Aquelas que estiverem assistindo aí que engravidou na época, coloca assim, eu fui uma das tais. Para os irmãos verem aí que foi verdade o que eu estou dizendo. Então, nós tivemos aí uma geração de mulheres que tiveram a sua madre aberta e Deus abençoou. A gente tem bastante crianças de 4, 5 anos para cá, para a glória do Senhor. Deixa eu ver aqui, pastor, o quê? Sim, a pastora está dizendo que no período estava com problema de tireoide e com problema de endometriose. Triose, né? Então era bem complicado, era só milagre de Deus. Não, você só engravida se for um projeto de Deus aí, porque, humanamente falando, estava difícil. Mas a gente crê no Deus que fez Ana engravidar, fez Sara engravidar.
E aqui, eu quero abrir um ponto para falar aqui sobre Sara, por exemplo. São tantas mulheres que a gente falou aqui, mas eu quero trazer uma questão aqui de Sara. Porque delas, a mais velha que concebeu o filho e teve, foi a Sara. A Bíblia diz que Abraão tinha a idade de 75 anos, quando Deus o prometeu pela primeira vez. Olha, você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Ó, já apareceu a primeira dizendo aí, eu fui uma. Né? Então, quando Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho, porque Abraão tinha dito assim, olha, eu sou um homem rico, sou um enriqueceu. Tudo eu tenho, nada eu tenho falta. Mas certamente tudo que é meu vai ser do meu servo mais chegado. Eu só disse não. Vai ser do filho que vai sair das suas entranhas. E nós sabemos que Abraão aguardou, esperou. Sabemos também que Sara cometeu aqui algo que certamente fez com que atrapalhasse, pelo menos por mais um período. Porque olha só, fazia mais ou menos 10 anos e pouquinho da promessa, quando ela disse assim, eu já tinha uma idade avançada, agora já está mais ainda. Aí ela teve a ideia, não, pega aqui essa minha serva, essa minha escrava, e tu se deita com ela, Abraão, e tem filho com ela. Porque se ela é minha escrava, o filho dela vai ser meu filho. E aí a gente cumpre a promessa de Deus. Por que eu estou fazendo questão de trazer essa palavra de Sara e essa passagem para esse momento? Para que você entenda que quando Deus prometer, você não queira dar uma de semideus no sentido de querer ajudar, não. Porque Abraão e Sara, querendo ajudar Deus a cumprir a promessa, criou contenda. Quem conhece a história vai saber o quanto foi complicado depois. Com 11 anos da promessa que Deus havia feito a Abraão, nasce Ismael, filho de Abraão e filho de Agar. Aí no primeiro momento, beleza, a criança está pequenininha, não sei o que, a criança vai crescendo. Deus fica um período de silêncio com Abraão, depois Deus fala com Abraão, Abraão se reorganiza dentro do Senhor, vem os anjos da parte de Deus, os anjos falam com Abraão. Eles estavam indo para as intermediações de Sodoma e Gomorra. Abraão serve, faz todo um processo, faz uma oferta a eles. Deus trata, enquanto Abraão está falando com aqueles 3 homens, o anjo do Senhor trata com Abraão dizendo, cadê Sara? Ela está na tenda. Daqui 1 ano eu vou voltar, Sara vai ter concebido um filho. A gente sabe, né, no texto, que Sara ficou tão maravilhada, porque ela pensava assim, poderia alguém dizer que eu, na idade que eu estou, poderia dar um filho a Abraão? Sabe o que acontece, irmãos? Deus esperou Sara deixar o processo de menstruação, de ovular. E Sara já tinha 64 anos e Abraão já tinha... Não, ela tinha 89 anos, enquanto que Abraão tinha 99, quando o anjo veio e tratou com eles. Exatamente depois, quando ele completa 100 anos e ela completa 90 anos, eles têm Isaac. O texto diz que demora um pouco, porque a mãe vai desmamar a criança, com 8 dias foi apresentado, tudo como Deus havia orientado. O nome do menino foi Isaac, exatamente porque a mãe havia sorrido, né? Sorriso, Isaac. Aí vai criar a contenda que eu falei, vai começar a partir daí. Por quê? Porque quando o menino foi desmamado, ela observava que o filho da escrava zombava do filho dela. E tinha uma diferença gritante de 10 anos, hein? Tinha uma diferença de idade. Aí ela se chateia com aquilo, ela vai até Abraão e diz assim, ó, pega esse menino, a mãe, e despede, manda embora, porque ele não vai herdar junto com meu filho Isaac. É claro que isso perturbou o coração de Abraão. Por quê? Porque Ismael era filho dele. Só que quando ele consulta o Senhor diz assim, ó, não fique incomodado, não fique inquieto por causa da palavra da tua esposa. Faça como ela está dizendo. E no dia seguinte ele pega a mulher, o menino, com alguns proventos só para alguns dias e despede eles, manda eles embora. Uma passagem chocante até, porque chega uma hora que acaba a comida, acaba a água, H deixa o menino num lugar assim, fica distante olhando, porque ela dizia assim, não quero ver a morte da criança. E enquanto ela está ali, vem um anjo do Senhor e trata com ela.
Porque o anjo ouviu a voz do menino. Deus havia dito a Abraão, olha, não te incomodes em mandar o menino com a mãe embora. Porque pelo fato dele ser teu filho, pelo fato dele ser tua descendência, eu o farei grande. Eu serei com ele, eu abençoarei. Ele vai ser tremendo, mas ele não vai poder ficar junto com você aqui. Alguém pode dizer assim, que crueldade. Primeiro que aquilo não foi projeto de Deus. É uma consequência do erro de Abraão e de Sara. Só que, irmãos, aquilo que poderia ser maldição na vida de Ismael, aquilo que poderia ter sido um problema, ele ter se transformado numa pessoa má, enfim. Deus o guardou, prosperou de tal maneira. Por quê? Porque havia uma promessa. Deus disse a ele, olha, pode despedir teu filho, porque eu vou guardar. Ele vai estar no deserto, ele vai andar errante, mas eu vou prosperar os caminhos dele. Ele vai ser bem sucedido. Mas ele vai crescer bem sucedido longe de você. Porque tudo que eu tenho, ou seja, todas as famílias da terra serão benditas em teu nome, mas através da semente de Isaac, e não através de Ismael. Eu estou fazendo questão de abrir aqui, eu fiz questão de trazer a questão de Sara, para você ver que o fato de ter tido, quando entra outra mulher, gera um problema. Agora, vamos voltar aqui à questão do Elcana. O texto diz que eles estão lá adorando ao Senhor. Eles estão em Siló. E enquanto eles estão adorando ao Senhor, acontece que ela está angustiada. E isso já acontecia por muitos anos. Imagine você, irmãos, quando alguém lhe chama de um nome que você não gosta, quando alguém diz uma brincadeira que você não gosta, quando alguém fala de alguma coisa que lhe machuca. Ora, já é ruim uma vez. Você imagina isso vários anos, várias vezes, de forma repetitiva. Até porque o que estava se tratando era uma forma de humilhação, era uma forma de lembrar a humilhação que estava posta sobre a vida de Ana. Ao ponto que o marido diz assim, por que você não quer comer? Por que você está triste? Porventura eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Era um costume em Israel, ainda é no Israel ainda eles têm, quando o marido é muito bom para sua esposa, independente de ter filho ou não, ela geralmente diz que meu marido é melhor do que 10 filhos para mim. Porque subentende que os filhos homens cuidarão das mães. Tá certo? E aí, se tem um marido bom, ele sozinho cuida melhor do que 10 filhos. Que a mulher dele poderia ter. Aí, ele diz isso para ela. Porventura eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Ana, hora nenhuma, questiona o amor de Elcana por ela. E a gente percebe que ele era cuidadoso, inclusive na questão sexual. Ele honrava ela. E quando ia fazer o sacrifício, honrava ela também. Honrava Deus, claro, em primeiro lugar. Não deixava nada a desejar a Penina, nem aos filhos e filhas que teve com ela. O texto diz que de tudo que era oferecido, que eles podiam comer, ele dava para elas. Porém a Ana, o texto diz, porém a Ana, Elcana dava a dupla honra, porção dobrada. A porção dobrada, né? E aí o que acontece? Ainda assim o seu coração estava angustiado. Mas naquela noite foi diferente. Naquele finzinho de tarde foi diferente. Porque, diferente no sentido que ela se levantava, ela chorava, ela se angustiava, mas naquele dia ela resolveu ir para o templo próximo onde estava o homem de Deus. Eles já tinham jantado, já estavam satisfeitos, e ela lá senta e começa a orar. Irmãos, já aconteceu com você de você ajoelhar para orar, ou orando em pé ou sentado, e você começar a orar e faltar palavras? Tamanho é a angústia, a dor do seu coração, tamanho é o sofrimento, tamanho é a tua vergonha, que você começa a falar com Deus e as palavras elas faltam a você, e o choro é abundante. Assim foi com ela. Ela falava em espírito, na sua mente, só os lábios mexiam, mas não se ouvia a voz. Quando ele reparou aquela situação, pensou mal da mulher. Isso é hora de você estar embriagado? O texto diz, né? Aí ela diz assim, não, meu senhor, não pense que a tua filha aqui, ou a tua serva aqui, é filha de Belial. É uma filha iníqua. Não pense isso.
Eu estou orando ao Senhor, eu estou rasgando o meu coração ao Senhor. Eu estou abrindo a minha vida ao Senhor. Tamanho é a minha angústia, tamanho é o meu sofrimento. Eu estou colocando diante de Deus a minha alma. Aí ele percebe que falou uma coisa sem pensar, né? Ele percebe que tinha dado um furo ali. Porque ele julgou ela, no primeiro momento, pela aparência. Porque como ela falava e não saía a voz, e ela estava ali chorando, se movimentando, achava ele que ela estava embriagada. Ele diz até assim, sai fora desse, deixa de beber álcool, se afasta do vinho. Ela diz, não bebi vinho, nem bebida forte alguma. Estou colocando diante do Senhor a minha vida. Estou colocando diante do Senhor a minha alma, o meu sofrimento, a minha humilhação. Porque só dele pode vir a resposta. Só do Senhor pode sair a resposta. E aí, amados, eu acredito que enquanto Ana orava, ela deve ter se lembrado da questão de Sara. Ela deve ter dito, olha, foi difícil para Sara, mas ela perseverou e teve. Foi difícil para Rebeca, mas ela perseverou e teve. Foi difícil para Raquel, mas ela perseverou e teve. Então eu sei que o Senhor pode fazer na minha vida. Aqui, irmãos, olha a importância do testemunho. Tem irmãos, tem irmãs que recebem curas, milagres extraordinários da parte de Deus, e ainda que aos nossos olhos pareçam ser simples, mas a pessoa não tem coragem de dar o testemunho. Você imagine, essa mulher ela poderia orar lembrando dos feitos que Deus já havia feito na vida dessas mulheres antes dela. Porque servia para ela como testemunho, como encorajamento, dizer assim, eu posso orar diante do Senhor, porque ainda que eu tenha a madre fechada, Ele é Senhor e pode abrir. Quando o sacerdote percebe que havia falado uma palavra que não condizia com o que era a realidade da mulher, ele diz assim, olha, vá em paz e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ela diz assim, que eu ache favor aos olhos dele. Que Deus me responda. Irmão, o que é achar favor diante dos olhos do Senhor? É graça. Essa é a dispensação que nós estamos hoje. Graça, favor imerecido. Isso é graça. O texto diz o quê? Vamos lá. Versículo 19 e 20. Se você puder acompanhar comigo aí. Diz assim. Eles se levantaram de manhã, de madrugada, adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa. Ou seja, depois da conversa que ela teve lá naquela noite, naquele finalzinho de dia, ela foi para casa, o semblante já estava diferente. De manhã, de madrugada, eles fazem um outro sacrifício ao Senhor e estão indo para casa. Voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome Samuel, porque disse, o Senhor me entregou. Irmãos, se você conhece a história, você sabe que Ana não só teve esse filho, Ana teve mais filhos, certo? E ela havia feito um voto ao Senhor, que se Deus abrisse a sua madre, ela ficaria com a criança até o tempo da criança ter o período desmamado, e quando a criança já tivesse desmamado, deixado de mamar, que era mais ou menos 2 anos de idade, ela levaria para apresentar a criança, e lá deixaria. Agora você imagine o que acontece. Durante 2 anos, Elcana vai com Penina e com os filhos dele, vai fazer as ofertas ao Senhor e volta. Aí no 3º ano, Ana vai junto. E quando eles prestam toda a oferta, eles fazem um sacrifício ao Senhor, ela vai até o sacerdote Eli. E diz assim, olha, aqui está o resultado daquele dia. Você lembra de mim, sacerdote? Eu sou aquela mulher que chorava, angustiada, a qual o Senhor me deu uma palavra, lembra? Sim. Então, essa criança é o resultado daquela oração. E eu prometi ao Senhor que essa criança estaria para sempre na obra, na casa dele, à disposição do Senhor. Ela havia feito um voto de Nazireu, né? Um voto nazireu para com aquela criança, com Samuel. E entregou a criança, ainda que ela, como mãe, o pai, tenha dado todo o cuidado, a cada ano ele voltava, trazia tudo que pudesse ajudar na criação da criança. Quem cuidou de 2 anos em diante foi Eli.
Ela trazia as provisões a cada ano para ajudar o filho e tal, mas quem cuidou foi Eli. Aí eu fico pensando hoje, já pensou se isso virasse moda hoje? As irmãs tivessem os filhos e fossem deixar na igreja? Misericórdia, Jesus. Como é que ia ser, pastor? E aí, pastor, tem coragem de criar? Já está dizendo, se Deus der a condição, vamos lá. Olha como é sério, irmão. O voto que havia feito aquela mulher. E outra, querendo ou não, o sacerdote também teve uma parcela na criação daquela criança, porque quando ela fez o voto, ela disse, vou entregar aqui, a quem for o sacerdote no período, que o Senhor respondeu a minha oração. E aí o que acontece? Eli entende que aquele voto era do Senhor. E outra, se ela tinha amado fechado e Deus abriu, Deus ouviu o voto daquela mulher, Eli não se colocou contra de forma nenhuma. Ele entendeu que era um projeto de Deus e certamente Deus estava ali. Deus estava ali. É tremendo a criação, que se você for olhar a Bíblia, ler e conhece a história de Samuel, é tremenda. E ao mesmo tempo, olha, não sabia Ana que através da vida dela Deus estava levantando aquele que seria um homem tremendo, um homem, sabe, muito usado por Deus. Porque a partir de um certo momento, Eli começa a entrar em declínio espiritual. Porque os seus filhos estão oficializando o trabalho e tudo, porém começam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E Eli amou mais os seus filhos do que a obra do Senhor, porque ele deveria, na autoridade de pai e na autoridade de sacerdote, ter disciplinado os filhos, se preciso até expulsado eles da sinagoga, do templo, da casa do Senhor. Mas eles simplesmente fez o mais difícil, né, irmão, que é ficar quieto. Mais difícil por quê? Porque trouxe para ele algo terrível. Deus usou pelo menos 2 ou 3 profetas para dizer a ele, olha, presta atenção, teus filhos estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e você está sabendo do assunto e não está resolvendo como deveria. Aí o que acontece? Esse menino que nasceu, que foi criado por ele, Samuel, começa a crescer em estatura e graça no Senhor. E Deus começa a preparar o menino. Só para finalizar, porque a ideia, hoje eu não quero tratar sobre o ministério de Samuel. Só quero dizer o seguinte, que nada, irmãos, é por acaso. Por isso que eu digo que quando nós oramos e a nossa oração ela está dentro da palavra, existe um propósito. E aí Deus ouve a nossa oração. Se nós estamos orando e existe um propósito da parte de Deus, nem tenha dúvida que vai acontecer. Ana orava pedindo para sair daquela vergonha e ainda assim teve a coragem de entregar o filho ao Senhor. E o Senhor sabia o que ia acontecer lá na frente. Quem seria Samuel? Quem seria o profeta Samuel? Né? Então, à medida que Deus vai acrescentando sabedoria, graça, Espírito de Deus sobre a vida dele, até que acontece que morre Eli, morre os filhos, e Deus confirma Samuel como sacerdote, como profeta em Israel. Né? Agora, como hoje é dia das mães, eu não sei se você prestou atenção nas canções que nós colocamos aqui. A primeira é a Oferta de Primícias, nome da primeira canção. A segunda, Dai-me Filhos, de Fernanda Brum. Ainda vai ter uma terceira que tem a ver com primícias também. É importante, amados e amadas do Senhor, a gente compreender que primícias não é só dinheiro. Eu até comentei na sexta-feira, nós precisamos aprender o seguinte, a gente levanta, fora esse momento que estamos vivendo agora, quando está na normalidade é assim, o pessoal acorda muito, tem muita gente que acorda muito cedo, 4, 5 horas da manhã, tem que correr para um ponto de ônibus, pegar um ônibus para chegar no trabalho, já começa a trabalhar o dia todo, aquela correria, e volta no final da tarde, chega em casa já muito cansado, alguns estudam de noite, quando tem dia de culto, chega no trabalho, vai para o culto, chega em casa já cansado. E aí muitas vezes, quando essa pessoa vai orar, já no final da noite, e muitas das vezes ela começa a oração e não termina, tão cansado a pessoa está. Aí você para e pensa, será que você está dando a Deus a sua primícia de oração?
Não, não está. Então, nós precisamos então aprender a trazer para nós o hábito de orar, irmãos. Se não dá para orar muito tempo, mas que seja oração. A gente acordou. Não, mas eu já acordei atrasado. Beleza, mas não acordou? Agradece a Deus porque você está vivo, irmãos. Agradece ao Senhor. Senhor, eu estou vivo, estou acordado. Aí você já diz, olha, não sei como é que vai ser o dia hoje, mas o Senhor sabe. Então desde já, guarda a minha vida, guarda a minha casa, guarda a minha família. Tu és santo, tu és poderoso, tu és digno de adoração. Fale com Deus, irmãos. Declare a Ele quanto você o ama. Agradeça pelo alimento daquele dia. Deus, eu sei de toda a provisão. Ah, mas pastor, eu lembrei que tem uns problemas naquele dia. Senhor, ajude-me a resolver os problemas do dia de hoje. Guarda minha entrada, minha saída, seja comigo. E outra coisa, que o Espírito Santo me ajude, me mantenha no centro da tua vontade. Irmão, você fez uma oração dessa, não deu 5 minutos. Tomou seu café, tomou seu banho, botou sua roupa, saiu. Ah, pastor, só isso resolve? Não, mas o pior é se você não o fizer. Aí, se você vai pegar um ônibus, ou sentado ou em pé, é importante que você lembre, poxa, eu estou aqui calado, eu vou demorar 40 minutos, uma hora e meia para chegar no ponto de ônibus, para chegar no lugar do trabalho. Se você tem um fonezinho que está ouvindo, porque geralmente tem pessoas assim, não, mas eu não faço isso porque tenho medo de ser roubado. Mas você entra num ônibus, está cheio de crente, com fone no ouvido, ouvindo louvor. Ouvindo louvor, está errado? Está não. Mas não custa nada estar ouvindo louvor baixinho ali, dentro da sua cabeça, ó, na sua mente. Assim como Ana. Vai falando com Deus, irmãos. Senhor, hoje eu estou andando de ônibus, porque eu não tenho um carro, não tenho uma condição de ter um carro. Mas eu sei que o Senhor vai abençoar o meu trabalho, o trabalho das minhas mãos, de forma honesta. E o Senhor me dará a condição de ter o meu carro, para não precisar do ônibus. Então, pode ser por poucos dias que eu esteja andando aqui de ônibus, porque o Senhor tem poder para abençoar a minha vida ao ponto que eu vou comprar o meu carrinho e não vou mais depender do ônibus. Ah, pastor, que bênção uma palavra dessa, amém, irmãos. Mas lembra também de orar, Senhor, salva a minha família, restaura o casamento do irmão tal, da irmã tal, né? Ajude-me a cuidar dos meus filhos. Quer dizer, você vai estar orando, você vai estar, ainda de manhã, você está entregando as primícias ao Senhor. Você está lembrando, ó Deus, o que eu não consegui resolver ontem, ajude-me a resolver hoje. Tira a inquietação, tira tudo aquilo, Senhor, que porventura possa atrapalhar a minha fé. Porque a Bíblia diz, irmão, que o que não provém de fé é pecado. Então, é importante que você entenda que esses momentos que poderiam ser tão difíceis, eu estou dizendo a você uma coisa que eu já fiz muitas vezes. E sabe o que acontece, irmãos? A viagem que seria 40 minutos, uma hora, demorado, que você quase não via chegar, quando você está mantendo a sua mente no Senhor, e você está ali ouvindo o louvor baixinho, e você fazendo a sua oração, se você não prestar atenção, você passa do seu ponto. Por quê? Porque você está em pé, parado, mas está produzindo na sua vida espiritual. E as suas forças são renovadas. E a sua mente é renovada. Aí, claro, você precisa vigiar. Você não já orou? Já colocou diante de Deus? Tem que vigiar, irmãos. Porque é óbvio que o inimigo das nossas almas não vai brincar de ser Satanás. Vai procurar todos os meios que você imaginar para nos tirar da presença do Senhor. E sabe quem é que Satanás vai usar? É as pessoas mais perto de você. Não fique pensando que Satanás vai usar os seus inimigos, as pessoas que estão distantes, que estão lá do outro lado. Não. É quem não vigiar, as pessoas mais perto de você, da sua casa, quem não vigiar, Satanás usa. Se você vacilar, usa você também, usa a mim. Com uma palavra, com uma atitude que não convém, com algo que não é da parte do Senhor. Então é importante, irmãos, que a gente compreenda que a vontade de Deus, ela se cumpriu na vida de Ana. Porque ainda que Ana não soubesse, mas Deus já tinha um plano para aquela criança. O Senhor já sabia quem seria Samuel. Deus já sabia que, respondendo à oração de Ana, Israel estava ganhando um profeta. Deixa eu te falar uma coisa. Se nessa noite você está buscando filhos no Senhor, você não sabe o que pode estar acontecendo, mas Deus já pode estar com os céus abertos sobre a sua vida hoje, para que a sua madre seja aberta. E ainda que você não saiba, a gente só vai saber daqui a 20 anos pelo menos. Deus talvez esteja preparando um homem ou uma mulher de Deus
para ser tremendamente usado pelo seu Espírito, através da tua oração hoje, para que você creia, que assim como Deus respondeu a Ana, e a tirou da humilhação, porque agora as pessoas não podiam mais zombar de Ana. Socialmente falando, Ana agora já não podia mais ser chamada de maldita, de seca, porque o Senhor arrancou a sua vergonha. Ela agora já não era mais uma mulher seca, que no Antigo Testamento era considerada a mulher que não tinha filhos. Agora Penina não podia mais dizer, olha, você é desprezível, Deus a castigou não lhe dando filhos. Ela não podia mais dizer isso, porque agora Ana tinha Samuel. E é engraçado porque se você for olhar, ela entrega o menino, ela volta todos os anos para ver como é que está a criança, ela dá toda a assistência, porém fica na responsabilidade do Samuel, do Eli, cuidar de Samuel. E Deus deu outros filhos. Deus dá outros filhos a Ana e Elcana. Porque quando Deus faz, irmãos, Ele não faz só a medida. Ele não faz só, sabe, Deus não é mesquinho. Deus, quando ele é abençoador, galardoador. Nós, muitas vezes, somos mesquinhos quando nós vamos ofertar ao Senhor, quando nós vamos entregar alguma coisa ao Senhor. Infelizmente, irmãos, infelizmente, muitas vezes nós somos, sabe, mas Deus não. Ele nos dá além daquilo que nós pedimos e pensamos. O Senhor nos dá em abundância. É só você parar e lembrar, na questão da multiplicação dos pães e peixes. Sobraram 12 cestos na primeira refeição que foi multiplicada. Comeram ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças, quer dizer, 15.000 pessoas. Na segunda vez sobrou 7 cestos. Você entendeu que Deus não faz a continha só? Deus faz passando, sobrando. Porque quando Deus abençoa, meu irmão, a tua vida, Ele abençoa para que você possa ser abençoador também. Não é para que você só seja bênção, receba bênção, mas é para que você se torne bênção na vida de outras pessoas. Ana, ela foi agraciada por Deus. Quando o sacerdote disse que o Deus de Israel te conceda a tua petição, ela disse que Deus, eu acho graça aos olhos do Senhor. Que o Senhor possa lembrar de mim. E o texto diz que ao chegar em casa, em Ramá, seu marido tem relações com ela. E tendo relações, o Senhor lembrou do voto que ela havia feito. Deixa eu te falar uma coisa. Se você hoje tem dificuldade em engravidar, primeiro de tudo, olhe como é que está a sua vida. Olhe como é que está o seu relacionamento. Porque Deus, irmão, não vai operar milagre só porque você quer não, primeiro nós precisamos entender o seguinte: Deus, olha, eu entendo que o Senhor faz do jeito que o Senhor quiser, mas eu entendo também que a minha vida precisa estar no altar do Senhor. Eu entendo que a minha vida precisa ser exemplo, precisa estar nas tuas mãos. Ana era uma mulher de um homem que era servo do Senhor. Ana era serva do Senhor. Então, ainda que tenha tido dificuldade e tenha demorado, mas o Senhor a ouviu no tempo certo e na hora exata. Eu chamo você a essa reflexão, porque, irmãos, a gente sabe que são muitas as coisas que podem gerar problemas no casamento. Por exemplo, a questão da falta de dinheiro. Quantos casais já não separaram por causa do dinheiro? Da falta do dinheiro. Ou por ter dinheiro demais, tem isso também. Ou a falta do dinheiro ou dinheiro demais. Porque um ou outro começa a querer buscar fora. E aí sai de estar debaixo da bênção do Senhor. Quantas pessoas... Porque naquela geração, ainda algumas sociedades aceitavam essa questão do homem ter 2, 3 mulheres. Para começar, no Brasil já é crime, né? Não tem como um homem ser casado com 2 mulheres. Infelizmente a gente tem homens e mulheres que têm mais de um relacionamento.
mas sabendo que isso não é a vontade de Deus. Sabendo que isso não é a vontade de Deus. E, primeiro que tudo, coloca a tua vida no Senhor, coloca a tua vida no altar do Senhor, e aí você possa orar com o teu coração tranquilo, e dizendo assim, ó, quando ela diz quando Ana fala para Eli, olha, não tenha o Senhor a tua serva aqui como filha de Belial. Ela está dizendo, eu não sou uma mulher pecadora, eu não sou uma mulher ímpia, eu não sou uma mulher que vive uma vida desregrada, uma vida louca, não. Eu sou uma serva. É isso que ela está dizendo para Eli. Eu sou uma serva. Agora eu estou tão angustiado que as palavras não saem. Mas glória a Deus, irmãos, que Deus sonda o nosso entendimento. Ainda ela estava chorando e balbuciando algumas palavras. De longe ele não ouvia, mas Deus estava entendendo cada uma das palavras. Ela deixa claro, eu sou serva do Senhor. Eu sou filha de Belial. Então, é importante que você tenha essa reflexão nesse momento, que você possa dizer, Deus, o que falta para que eu seja filha? O que falta para que eu seja filha do Senhor? Filho do Senhor. Porque essa questão de engravidar não é uma questão só da mulher, não. Hoje nós sabemos que existe um homem que também tem alguns problemas e não consegue engravidar a esposa. Mesmo Deus que operou na vida dessas mulheres que nós falamos aqui, de Sara, de Raquel, de Ana, de Rebeca, é o mesmo Deus que pode operar na vida do homem. Sem sombra de dúvida. O que tem a ver isso com primícia, pastor? Porque o culto de hoje é primícias, não é? Muito bem. Vamos lá. Deus havia prometido lá em Gênesis 3, depois da queda do homem e da mulher, Deus havia prometido que ele disse assim, ó, darei descendência à mulher. E ainda disse mais, dizendo a Satanás e a mulher, colocarei inimizade entre a descendente da mulher e a sua. Você vai ferir o calcanhar e ele vai esmagar a sua cabeça. Se você conhecer um pouquinho da história, você vai ver Satanás perseguindo de todas as formas os meninos. Um dos motivos pelo qual hoje existe mais mulher do que homem é só você parar e ler a história. Todos os meninos, vez por outra, eram massacrados. Você vai ver na história lá, no Egito, por exemplo, disseram assim, tá para nascer um legislador, mandou matar todos os meninos de 2 anos abaixo. Várias passagens bíblicas você vai ver nos impérios e tal, acontecendo de mandar matar os meninos. Inclusive no período de Jesus, do nascimento dele. Quando o rei percebe que os magos haviam ido para outro lugar, chama aqui os sábios da sua corte e na dúvida manda, então vamos matar de 2 anos abaixo aí, que foi mais ou menos a data que foi dito. Agora, o que tem a ver uma coisa com uma outra? Deus havia dito que daria uma virgem em Israel conceberia e teria um filho. Uma virgem em Israel ia conceber e ia ter um filho. Irmãos, poderia ter sido qualquer uma das jovens? Qualquer uma das tribos? Sim, poderia. Só que quem conhece um pouco mais a história, sabe que essa promessa, depois de um tempo, Deus começa, lá no primeiro momento não, mas depois das 12 tribos, Deus trata dizendo que vai ser da tribo de quem? De Davi. Que vai ser através da tribo de Davi que Deus vai levantar uma pessoa. E é interessante quando você vai ver a genealogia, a árvore, que quem é descendente da família de Davi é José. Aí o que acontece? Alguém pode pensar assim, como assim? Não era mãe não? Não, é só você ir lá, faça a sua leitura. Mas é o que acontece. Quando é feito toda a leitura da árvore genealógica e chega em José, vamos entender o que estava acontecendo no período de José. José estava desposado de Maria, bem diferente dos costumes daqui do Ocidente. Estar desposado é alguém que já estava comprometido, alguém que já estava prometido em um relacionamento. Estou falando de Mateus 1, tá certo? Para que você possa ler depois, os primeiros livros de Mateus, os primeiros 2 ou 3 capítulos de Mateus. E aí, quando
já estavam desposados, muitas das vezes acontecia o seguinte, que eles moravam na mesma casa, mas eles não tinham contato nenhum físico. Ela dormia num cômodo e ele no outro. Só que ela tinha toda a responsabilidade da dona de casa e ele toda a responsabilidade do provedor da casa. Aí 6 meses, 9 meses, 1 ano. Se ele gostasse, gostei da organização dela, ela é limpa, ela é uma pessoa organizada, uma boa dona de casa. Aí ele dizia, não, agora eu posso ir para as bodas do casamento. Que aí era aqueles 7 dias de festa para ficar tudo ok. E é engraçado porque a tradição também diz que quando a mulher era orientada pela mãe, né? Diz assim, olha, se você perceber que ele é um homem íntegro, que ele é uma pessoa que não é apegada a vinho, não é violento, se você perceber que ele honra você, que ele tem cuidado, é um bom provedor, aí você faça tudo certinho. Mas também se você perceber que ele é desregrado, que ele não serve ao Senhor, que ele vive uma vida de qualquer jeito, se ele for violento alguma coisa, para você não ficar casado com ele, aí você mete sal na comida, for passar a roupa dele, queima uma roupa ou outra. Por que isso acontece? Estou falando da tradição. Porque o homem certamente ia se chatear e entregar a mulher. Ele, quando via que a mulher não era uma boa cozinheira, não era uma boa administradora da sua casa, eles podiam pegar aquela mulher, voltavam para a casa do pai. Como eles não tinham tocado naquela mulher, de hipótese nenhuma sexualmente falando, não tinha nem tocado, beijado, nada. Ele chegava para o pai e dizia assim, ó, tá aqui a tua filha, ela não está pronta para casar e eu não quero mais. Aí eu desfaço aqui o compromisso. Aí ele tinha por lei que dar uma oferta, uma quinta parte de uma oferta, não sei o quê. Ele tinha que ofertar aos pais, porque como ela tinha trabalhado ali 6 meses, 9 meses ou 1 ano, então ele precisava então ressarcir o tempo que ela tinha trabalhado, né? Já que não ia ser sua esposa. Então é importante você saber essa tradição. Por quê? Porque no meio desse detalhe, o que acontece? Vem um anjo e fala com Maria. Eles estão na mesma casa, mas sem contato sexual nenhum. Nada. Aí o anjo diz para Maria, ó, você é agraciada. Deixa eu abrir o texto aqui para poder ler exatamente a palavra aqui. Você pode abrir comigo aí, Mateus 1. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Para mim não ler aqui, não falar com as minhas palavras, fazer aqui a leitura rapidinho. Livro da genealogia. Quer ver? Certo. Versículo 15 do capítulo 1 diz assim, já para chegar em José. Versículo 15 diz assim, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Entendeu? A genealogia vem para José e não para Maria. Ou seja, Maria era de uma outra tribo, talvez fosse até da tribo, mas quem vem para se cumprir, que o Jesus falou assim, ó, da tua família, ou seja, da tribo de Judá vai vir o Salvador, ou seja, é um descendente de Davi, direto da sua linhagem, Davi. Então tá aí, o que eu acabei de falar, certo? Agora o nascimento, versículo 18, diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, aqui não é se unirem naqueles 6, 9, um ano que eu estava falando, não, depois das bodas do cordeiro, porque Israel tem o entendimento que sexo só depois de casado, e só depois da boda do cordeiro, que são 7 dias de festas. Lembra que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia? Está acontecendo 7 dias de festa, e no meio da festa acabou o vinho. E era uma vergonha para a família do noivo, da noiva, acabar alguma coisa nos 7 dias de festa. Aí, vamos lá. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi. Escutou o que eu estou dizendo? Quem é a pessoa que era a referência de Davi? José. Quer dizer, o anjo chega de José, filho de Davi, que é a referência. Não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
José, porque assim, o anjo vem a Maria e diz assim, tu é agraciada, tu foi a escolhida de Deus. Maria no primeiro momento pergunta, mas como será isso se eu não conheço varão? Ela está dizendo, como é que eu vou engravidar se eu não fiz sexo, se eu não fiz relação sexual com ninguém? Eu estou desposada, não casei, eu ainda não fiz. Aí o anjo vai explicar, não, sombra do Senhor, né? O Espírito Santo vai vir sobre você e você vai conceber o Emanuel, Deus conosco. Aí ela leva o assunto a José. Olha, é engraçado isso, irmão. Por mais que ela, claro que ela sabia que quando chegasse para José e dissesse, José, o anjo veio a mim e dizer tudo que o anjo disse. É claro que ela sabia que José tinha a possibilidade de pensar assim, Maria me traiu. Porque, que história é essa? Ela está desposada, está na minha casa, eu não fiz nada com ela, ela parece grávida. O texto diz que ele está aqui, ó, considerando como fazer, porque ele está pensando, como é que eu vou fazer? Se eu disser para o povo, ela vai ser apedrejada e morta. Se eu disser que fui eu e fugi, vão dizer que eu não quis assumir. Aí ele está pensando o que fazer. O anjo vem de noite e fala com ele. Mesmo anjo que falou com Maria, vem falar com ele, dizendo assim, José, filho de Davi, não tenha receio de receber Maria como tua esposa. Porque o que ela está esperando não é da carne, não é do sangue. Não é fruto de traição, não é fruto de pecado. Ela foi escolhida do Senhor. E você foi o escolhido. Porque é engraçado quando a gente trata a situação de Maria como se só ela fosse a escolhida. Deus poderia ter escolhido qualquer outro casal, mas Deus escolheu aquele casal. É importante lembrar que Jesus, enquanto criança, quem é a pessoa que cuidou de Jesus, quem é a pessoa que orientou, quem foi o provedor. Claro que Deus não deixou faltar nada, isso é uma coisa óbvia, como de fato ele não deixa os seus filhos. Mas a pessoa que foi referência foi José. Aí, agora que José entendeu o plano de Deus, ele diz, tudo bem, entendi. Aí uma coisa que chama atenção aqui, irmão, gostaria que você lesse comigo. Vamos lá. Versículo 20. Enquanto ele refletia sobre isto, apareceu em sonho o anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Recebeu Maria como esposa, porém não teve relações com ela. Versículo 25. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Queridos, pense comigo aqui uma coisa. Se você quiser ler o capítulo 2, importante, mas aqui já dá para a gente explicar aqui um detalhe. Era importante agora que o casamento fosse realizado, que a boda do cordeiro fosse realizada. Por quê? Porque agora José tem certeza que a mulher está grávida e vai crescer a barriga. Então agora não tinha por que mais esperar. Eles fazem a boda do cordeiro, faz todo o trâmite direitinho para não ter nenhum problema. E aí o anjo também avisa que a sua prima também está grávida, Isabel e tal, tudo certo. Só que o texto deixa muito claro que José não toca sexualmente em Maria até Jesus nascer. E aí eu quero trazer um outro ponto importante aqui. Quando nasce um menino em Israel, o período de descanso dessa mulher, de resguardo dela, no caso de 33 dias, mais 7 de purificação, dá 40 dias. Quando nasce uma menina, é um total de 66 dias, é mais tempo. O texto diz, e José não conheceu, isso conheceu aqui sexualmente falando. Inclusive a minha Bíblia já está o texto aberto, né? Porque em algumas Bíblias diz assim, José não conheceu, isso conheceu aí é sexo, não fez sexo. Aqui o meu já está bem explícito, já bem claro. Porém, não teve relações com ela enquanto não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, depois que Jesus nasceu, 40 dias depois, José tem Maria como sua esposa mesmo.
que você está falando isso, pastor? Para a gente desmistificar alguns pontos aqui, irmãos. Desmistificar alguns pontos. Primeiro, vamos lá. Hoje é muito comum ter crentes que falam mal de Maria. Tem crentes que... inclusive uma das coisas que muitas pessoas fecham, né, a sua vida, fecham, não querem ouvir muitas vezes o Evangelho, porque muitos crentes falam mal de Maria. E não tem necessidade de falar mal de Maria, irmãos. É só você parar e pensar, Deus poderia ter escolhido qualquer uma mulher, escolheu ela. Então, é uma escolha de Deus. Segundo, eu não estou dizendo aqui que nós vamos adorar Maria, longe disso. Até porque Maria, para ser salva, teve que se tornar serva do seu filho, Jesus. Porque a Bíblia diz que não há outro nome no céu nem na terra pelo qual o homem deva ser salvo, a não ser Jesus Cristo, o homem. Então, Maria teve que compreender, naqueles 3 anos, de 30 a 33 anos de idade que Jesus estava exercendo o seu ministério, ela compreender que de fato ele é a porta das ovelhas. Ele era Senhor de todos. E assim como os discípulos, Maria estava junto, aprendendo, ouvindo a palavra, vendo os milagres. Tá certo? Aí que acontece? Se a gente observar, quem tira a virgindade, na verdade, da mulher, é a criança quando nasce. O homem, na verdade, rompe o hino da mulher, né? Mas a virgindade, ela é tirada no nascimento da criança. Por que eu estou falando isso, pastor? Estou falando isso porque um dia eu cheguei na casa de um irmão, na casa de uma pessoa, e tinha uma pessoa lá, estava até um pouco meio embriagada, e quando eu fui chegando, ele foi logo dizendo assim: não gosto de crente. Eu pedi licença, ele não era a casa dele, era a casa da pessoa que a gente estava indo visitar. Quando eu sentei, ele disse: não gosto de crente não, porque todos falam mal de Maria. Aí eu falei: eu também não gosto de quem fala mal de Maria não. Ele falou: é verdade? É. Mas por quê? Aí eu fui explicar a ele. Não tinha necessidade de falar mal de Maria. Não, porque Maria virgem e tal. Eu falei: bom, Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois ela deixou de ser virgem. E Maria, depois de nascer Jesus, 40 dias depois, ela se torna mulher, sexualmente falando, de José. Teve filhos e filhas. José e Maria teve outros filhos além de Jesus. Agora filho dos dois. Sanguíneo dos dois. Agora eu pergunto a você, irmão. Maria deixaria de ser uma mulher honrada porque deixou de ser virgem, haja visto que ela é casada e era sexo com seu esposo? Deixaria de ser mãe de Jesus por isso? De forma nenhuma. Deixaria de ser uma mulher honrada porque teve outros filhos além de Jesus? De forma nenhuma. De hipótese nenhuma. Aí eu conversando eu falando para ele, eu digo, o que não existe mais hoje é o fato de ser Maria virgem. Não, Maria foi escolhida virgem em Israel, e aí o Senhor faz ela conceber, ela tem um filho, no nascimento ela deixa de ser virgem, 40 dias depois ela passa a ter relação com aquele que era seu esposo, e ela tem outros filhos com esse homem, que é o seu esposo. Eu perguntei para ele, quantos irmãos o senhor tem? Ele disse: tem uns 5. Eu digo: a sua mãe deixou de ser sua mãe porque teve 4 filhos depois de você? Não. Ela deixou de ser uma mulher honrada porque teve 4 filhos depois de você? De forma nenhuma. Eu digo: por que Maria deixaria de ser uma mulher honrada? Já visto que ela foi escolhida de Deus. É só para a gente desmistificar. Ela continua sendo a mãe de Jesus. Sabe, ela continua sendo a mulher que Deus escolheu para ser a mãe de Salvador. Lembre-se, Maria, para ser salva, ela teve que crer em Jesus como Salvador. Tá certo? Para que Maria alcançasse salvação em Jesus, da sua vida, ela teve que crer que Jesus, o seu filho, era Senhor de todos. E ela fez. Tá certo? Ela fez. Assim como os discípulos, ela é uma das testemunhas que vê Jesus ressuscitado. Ela é uma das testemunhas de todos os feitos por Jesus. Tudo que ele fez. Então eu estou conversando com aquele homem, e o Senhor foi me dando alguns versículos, eu fui tratando com ele. O porquê que eu não tinha necessidade de falar mal de Maria? Eu falei: o que está errado é que, se a gente for pensar aqui, pensa comigo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O que é que está errado aqui? Ele falou: não sei. Eu digo: nada. Essa foi a saudação do anjo para com Maria. Ele falou: é mesmo? Abriu o versículo, mostrei a ele. Ele falou: rapaz, é mesmo. Eu digo: agora a segunda parte é como? Ele: Santa Maria, mãe de Deus. Eu digo: começou errado.
Por quê? Eu digo, porque, peraí, se Maria é mãe de Deus, quem é o pai? Aí ele olhou para mim e disse, vixe, nunca tinha pensado nisso não. Eu digo, você e muita gente, nunca tinha pensado nisso. É uma questão lógica, era para dizer assim, Santa Maria, mãe de Jesus. É mesmo, por que o povo não fala assim, pastor? Eu digo, pois é, porque Santa Maria, mãe de Deus, eu me pergunto, quem é o pai? E outra, Santa Maria, mãe de Deus, está colocando Maria acima de Deus, e aí começa errado a hierarquia. A Bíblia diz que Deus usa a questão do relacionamento homem e mulher como sendo uma forma da gente, uma linguagem para a gente entender o nosso casamento com Jesus. Nós somos a noiva, a igreja, e ele é o noivo. Então, o homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do homem, Deus é a cabeça. Então, existe uma hierarquia. Quando eu digo Maria, mãe de Deus, eu quebro a hierarquia. Então, Santa Maria, mãe de Jesus. Ele falou, rapaz, pois é verdade. Aí eu digo, vamos lá, continue ele, rogai por nós. Eu falei, ó, tá errado. Por quê? Eu digo, porque biblicamente já tem tudo escrito que ninguém pode levar a salvação a não ser Jesus. Nenhum outro nome no céu nem na terra deve levar. Então por que não colocaram Santa Maria, mãe de Jesus, que intercede por nós? Quem é que intercede? Jesus e não Maria. Porque Maria... Dizer amém por isso. Maria viveu o tempo devido, Maria viveu o tempo devido dela e foi recolhida, assim como os outros no Antigo Testamento. A Bíblia diz que, de fato, não foi fácil para ela, não. A gente sabe daquela passagem onde João, discípulo amado do Senhor, deu todo o apoio, cuidou dela e tudo, ela cuidou de João. Mas o que chama aqui a minha atenção, irmão, e eu não quero aqui hora nenhuma, eu trato isso com muito respeito, porque foi muito importante para aquele homem foi muito importante, porque ele dizia assim, ele disse que já não gostava de crer, daqui a pouco ele dizia assim, pastor, eu nunca tinha tido esse entendimento, e o Senhor está me dizendo, me mostrando na Bíblia. Aí ele disse, mas também não é dito que Maria é concebida sem pecado? Eu falei, não. Para Maria nascer, o pai e a mãe de Maria tiveram que fazer sexo. Que história é essa? Se Maria fosse concebida sem pecado, então, para que veio Jesus? Quem nasceu sem sexo foi Jesus. Tá certo? Maria, ela foi escolhida para que nela o Espírito Santo trouxesse e concebesse um filho. Mas para Maria nascer, o pai e a mãe de Maria tiveram que fazer sexo. Igual todo casal casado faz. Mas eu pergunto a você, meu irmão. Por que o pai de Maria fez sexo e ela nasceu? Ela deixou de ser escolhida como a mãe de Jesus? Não. E por que esconde isso? E por que se cria uma história que não é real? Tem problema nenhum você dizer, a mãe de Maria e o pai de Maria fizeram sexo, ela nasceu e ainda assim Deus a escolheu. Isso dá mais honra a ela. Entenda a situação? Isso não diminui a honra de Maria, isso aumenta. Assim como o fato de Maria ter tido, os irmãos estão colocando aqui o nome dos irmãos de Jesus. Pois é, para quem está vendo na live aí, dá uma olhada nos comentários. Eu não estou entrando nem nesse comentário, porque a ideia não era tratar sobre esse assunto todo. A gente pode até marcar aí um dia para tratar sobre isso. Mas eu fiz questão de trazer também para cá, para que a gente compreenda que, pelo fato de ser Dia das Mães, a gente trouxesse uma palavra também de ensinamento. Aquelas que não têm seus filhos ainda possam ter, e perceba que no caso de Maria, ela recebe uma intervenção divina para ter filho. Então vamos recapitular o que a gente falou até agora, de Maria. O pai e a mãe de Maria fizeram sexo de forma natural, porque eram casados, e aí conceberam Maria, nasce Maria, cresce em estatura e graça. Deus a escolheu, mesmo o pai e a mãe tendo feito sexo. Maria é chamada por Deus, junto com José, que já estavam desposados, mas sem contato sexual nenhum. E aí, José, ao saber da boca de Maria que estava grávida, fica pensando como dizer, porque se dissesse, o povo apedrejava e matava, se ele fugir, vão achar que foi ele. De noite vem o anjo do Senhor, porque ele era temente a Deus. E o anjo faz questão de chamar ele pelo nome e ainda dizer de quem é filho. José, filho de Davi. Porque quem faz Jesus ser da linhagem de Davi
É José. Isso é importante, irmãos. Teologicamente falando. Tá certo? A importância de Deus estar cumprindo em José a promessa que fez a Davi. Escolheu a noiva, escolheu a mulher virgem. Maravilha por isso. Então, não é nenhuma desonra dizer que Maria deixou de ser virgem. Haja vista que ela teve todos os filhos de parto natural. O que seria hoje uma mulher que continua virgem? Uma mulher que tem filho cesáreo. De parto cesáreo. Não é loucura isso? Porque uma vez que teve filhos com parto cesáreo, ela não teve o deslocamento, a passagem e tal. Então ela continua sendo virgem nesse sentido. Ainda que tenha rompido o ímã na questão sexual com seu marido. Ainda que ela tenha feito aliança de sangue no ato sexual. Que é normal para um casal casado. Sem nenhum problema. Quando a gente terminou a conversa, aquele olhou para mim e disse: pastor, faz muito tempo que eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu não vejo a hora de chegar em casa agora. Que eu quero pegar todos esses textos e reler de novo com calma. Porque que coisa tremenda, que Deus maravilhoso, irmãos. Que fez algo sobrenatural em cima, usando pessoas, sabe, sem humanamente falando, pessoas que, assim como eu e você. Eu falei: pois é, irmãos, Maria continua sendo a mãe de Jesus, continua sendo honrada, mesmo tendo filhos depois de Jesus. E isso não apaga o que ela foi. Ela é a mãe de Jesus. E aí, por que eu não falo mal de Jesus? Porque, irmãos, por que eu não falo mal de Maria? Porque, pense bem, eu tenho minha mãe, graças a Deus por isso. Eu não gosto que alguém fale mal da minha mãe. Será que você acha que Jesus gosta que alguém fale mal da mãe dele? Não, é claro que não. Pois é. Rapaz, aquele moço se tornou meu amigo. Para a glória do Senhor, ele se tornou meu amigo. Encontrei com eles outras vezes: pastor, eu estou relendo aquilo tudo lá, rapaz, que maravilha, Deus é tremendo. Eu vi lá exatamente como a palavra está dizendo, que maravilha o nosso Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus, irmãos, Deus está usando Maria 100% mulher e José 100% homem. Que ainda que fossem falhos, mas foram escolhidos por Deus, porque eram pessoas que estavam guardando as suas vidas, guardando o seu relacionamento, para fazer conforme o que havia sido orientado. Deus se faz presente no relacionamento, irmãos, que nós chamamos Deus para estar perto. Olha que coisa tremenda. Você vai ver Jesus sendo orientado, né? Logo em seguida o Senhor diz assim: olha, eles vão para tal lugar, daqui a pouco vão para o Egito, fique lá até o tempo que eu disser, depois volta para cá, e você vai ver o anjo falando, sabe com quem? A partir dali? Com José. Está na hora, pega o menino, pega a mãe e vão para o Egito. Depois, está na hora de vocês voltar. Agora, Deus tratando com o homem, que é a autoridade do lar, que é o sacerdote da casa, que é o provedor do seu lar. E por isso Maria deixou de ser a mãe? Não deixou. Mas o que eu estou dizendo aqui é uma questão de hierarquia. Deus trata com a mulher, trata com o marido, e depois Deus trata com o marido várias vezes, através do anjo. O que eu estou dizendo aqui, amados, é que coisa tremenda se a gente parar para observar o que Deus fez no nascimento de Jesus. A falta da leitura, na verdade, o próprio Deus fala sobre isso, que o povo erra, o povo falha por falta da leitura da palavra, do conhecimento da palavra. Meu povo erra, meu povo falha por falta de conhecimento da palavra de Deus. Enquanto eu estou falando aqui, várias pessoas estão colocando texto, colocando os nomes, colocando tudo aí para que você esteja assistindo e possa até buscar depois. E se houver alguma pergunta, alguma dúvida, porque se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar, me pergunta no inbox que eu lhe mando as referências em nome de Jesus. Então, se a gente voltar agora para a gente finalizar a Elcana e a sua esposa Ana, eu quero lhe dizer o seguinte. Eu dei exemplo de 4 mulheres que não podiam ter filhos.
E essas mulheres eram casadas. Abraão com Sara, Isaac com Rebeca, Jacó com Raquel, Elcana com Ana. Tinham relações, mas a madre estava fechada. O que é que acontece? Vem uma intervenção divina e elas concebem o filho. E todos eles deixaram o nome na história. Eu estou te dizendo o seguinte: Deus vai abrir a tua madre. Tá certo? E a pessoa que vai sair da tua madre é alguém que Deus já escolheu para deixar o nome na história. É alguém que vai ganhar almas para Jesus. É alguém que vai ser poderoso em obras para a glória do Senhor Jesus. Você entendeu isso aí? Agora eu dou um exemplo de Maria. Eu fiz questão de deixar ela por último. Maria não tinha feito sexo. Estava desposada, noiva. Não tinha contato sexual nenhum. Alguém poderia dizer, não, para aquela mulher que já é casada e não pôde ter, a gente já tem o exemplo, o testemunho de Sara, de Rebeca, Raquel e Ana. Agora no caso de Jesus vai ser único. É o único nascimento, assim, irmãos. É o único. Onde não precisou de sexo. Vem uma intervenção divina de Deus. O Espírito Santo faz Maria conceber. E sabe quando Deus está no relacionamento, não há confusão? Porque enquanto o marido estava ali sem entender o que fazer, o anjo vem e acalma ele, dizendo assim, ó, não houve traição. Nada disso. Nem é carne, nem é sangue, não. É algo da parte de Deus. Lembra das promessas? Lembra que Deus falou, ô José, que seria da descendência de Davi, e tu foi o escolhido. Dependendo do texto que você lê, do Evangelho, diz assim, sendo José temente a Deus, alguém que tem conhecimento da palavra, que vive uma vida em santidade com o Senhor, tinha conhecimento. Quando o anjo fala, ele, opa, é verdade. E Deus escolheu vocês. Então, não se escandalize, porque o Senhor não disse pelos profetas que seria uma virgem. Deus só fez ela conceber pelo fato de ela ser virgem, pelo fato de você ter sido um homem honrado, pelo fato de você ter sido um homem conforme a palavra, que honrou o relacionamento até aqui. Sendo provedor, sendo o sacerdote dela, ela sendo a tua auxiliadora, mas os dois não tiveram conjunção carnal. Por isso o Senhor escolheu. Eram outros motivos. Que vocês estavam fazendo tudo dentro da vontade de Deus. José só ama mais ainda essa mulher, porque imagina só. Você saber, meu irmão, que Deus está naquele relacionamento ao ponto de confiar o próprio filho. Deus está no relacionamento ao ponto de confiar o próprio filho ao casal. Intervenção divina. Maria tem o filho Jesus. E glória a Deus por isso, irmãos. Jesus é Senhor de todos. Nenhum nome no céu nem na terra, nem embaixo da terra, nem em outro lugar há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus Cristo, o homem. Que maravilha, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Por que eu deixei por último para falar de Maria? Porque hoje é noite de primícias. E Deus deu a sua primazia para alcançar a minha vida, a tua vida. O sacrifício de Jesus é único. A partir dele, nenhum outro sacrifício é aceito. Somente o de Jesus. Feito uma vez por toda. Para que pudéssemos ser pudéssemos receber o reino e o sacerdote da parte do Senhor. Pois hoje nós somos reinos do Senhor e somos sacerdotes do Senhor. Como está escrito na sua palavra. Então, amados, em nome de Jesus. Jesus é o primogênito de Deus. Depois, Deus faz ele a primícia dos mortos. Jesus volta e nos prometeu que estaremos com ele a vida eterna. Que eu aprenda do Senhor a entregar as primícias ao Senhor. Que ele me ensine, a mim e a você, igreja do Senhor, a entregarmos as nossas orações nas primícias. Que a nossa família esteja na mão do Senhor, seja as primícias do Senhor. Irmãos, que as nossas ofertas e dízimos sejam primícias ao Senhor. Que todo o nosso entendimento esteja no Senhor. Amém, queridos? Porque aí nós vamos estar no centro da vontade do nosso Deus poderoso. Nós vamos tratar sobre esse assunto com umas calmas. Eu sei que algumas pessoas até falaram aqui. Com muita calma, com muita tranquilidade, nós vamos tratar sobre um outro momento, tá certo? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Nós vamos aqui
ouvir uma canção, pastora, de Regis Danese, que fala sobre primícias. Enquanto nós vamos ouvir, nós vamos escutar o que está sendo cantado pela primícia, que ele vai estar cantando, e juntos, amado, ao final da canção nós vamos orar ao Senhor. Se você tem um pedido de oração agora, específico, você precisa ser rápido. Uma linhazinha, rapidinho, você faz assim, faz o seu pedido de oração, e enquanto nós vamos estar ouvindo a canção, a pastora vai dar uma olhada, e nós vamos trazer a sua oração aqui, em nome de Jesus, tá certo? Olha, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família. Que as primícias do Senhor alcancem a tua vida. Porque a primícia já alcançou você, que é Jesus. Agora, que a saúde, o que Jesus conquistou no Calvário, primícia para a tua vida, saúde, direito de estar na casa do Pai, direito de fazer parte da família de Deus, estar livre das doenças e das enfermidades. Foi por causa das primícias do Senhor Jesus. Para a minha vida, para a tua vida, querida. Amém, amados? Toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Eu vou orar por você que está querendo ter filhos. Vamos ouvir esta canção. Aqui embaixo. Só um minutinho, vamos tentar de novo aí. Louvado seja Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Que nesse momento agora, Senhor, o nosso coração esteja na Tua presença. Que a nossa vida, Senhor, esteja na Tua presença. Possamos, ó Deus, assim como a Tua palavra, fale ao nosso coração, Pai. Assim como o Senhor já falou ao nosso coração. Assim como nós tivemos aqui 4 testemunhos, Senhor, de mulheres que perseveraram em oração, que eram casadas com homens de Deus. E no tempo certo tiveram as suas madres abertas. E foram mães. Nesse momento, Senhor, tem pessoas conosco aqui que estão buscando essa dádiva de ser mãe. E que os médicos já disseram que não vai ter. O médico já disse que não tem jeito. Mas na tua vida, minha irmã, na tua vida, meu irmão, a última palavra é do Senhor. Para a glória do Senhor, eu te digo uma coisa hoje, da parte de Deus. Coloca a tua vida no Senhor, meu irmão, minha irmã. E Deus possa abrir a tua malha, Deus possa tirar toda a impossibilidade desse varão, dessa varoa. Que vocês possam coabitar sexualmente. E assim como o Senhor se lembrou de Ana, assim como o Senhor se lembrou de Sara, de Rebeca, de Raquel, Deus lembra de você nessa noite. Em nome de Jesus. Nós chamamos a existência, Senhor, a cura e o milagre na vida deste irmão e desta irmã, que possam ter a alegria de conceber e ter filhos, para louvor do Teu santo nome. Nós oramos, ó Deus, desde já e te agradecemos. Oramos e te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que há propósito de Deus para fazer nascer, ó Deus, filhos e filhas, homens e mulheres de Deus que vão impactar a sua geração para louvor do Senhor. Eu oro determinando, Deus, na minha vida, creio que Tu és Senhor que opera do mesmo jeito que operou no passado, porque a única coisa que eu posso determinar, eu creio. Eu pego a minha impossibilidade, coloco por terra e digo assim: eu creio que Deus pode fazer. E aprove Deus nessa noite abrir a tua madre, irmã. Assim como o sacerdote lançou uma palavra e nem ele sabia do que se tratava, Deus ouviu a oração de Ana. Você está orando na sua casa agora? Você, casal?
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mesmo Deus que abriu, amado Eliana, abre a tua amada. Tira toda a impossibilidade tua, varão, para que vocês possam ter filhos e filhas na presença do Senhor, para a glória dele, para o louvor dele, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Deus, nesse momento eu coloco em oração aqui a irmã Lourdes, que pede oração pela sua irmã. A Celeide pede oração pela amiga enlutada, Terezinha, perdeu o esposo, né? Oração pela família também de Marco Alexandre, pela mãe dele. Deus, em nome de Jesus, o Senhor que está nessa live, o Senhor está presente na igreja, o Senhor está presente conosco aqui, o Senhor está vendo todos os pedidos de oração. Em o nome do Senhor Jesus, consola o coração dessa mulher que teve a perda do seu esposo, Senhor. Trata o coração dela, Deus. Abençoa a vida dela. Traz consolo, Deus. Conforta o coração dela. Pai, chega na vida da mãe do Alexandre, do Marcos Alexandre, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, por todos os pedidos de oração que foram colocados aqui. Existem algumas orações que aparentemente, Senhor, parecem tristes pelo fato de estarmos orando, pedindo a Deus para abençoar a vida dessa mulher que está de luto. Mas para que ela guarde no Senhor, seja a bênção do Senhor. Consola, Jesus, o coração dessa mulher. E para outras pessoas que estão pedindo aqui, Senhor, pela mãe, pelos pais que estão vivos, por algum outro problema, alguma doença, que a cura aconteça, que o milagre aconteça em nome de Jesus. Nós entendemos que hoje é noite de cura e de milagres também. E nós somos, ó Deus, teus filhos e tuas filhas. Nós temos a confiança, Pai, que Tu és poderoso para operar maravilhas. Opere maravilhas, Senhor, na vida do Teu filho, da Tua filha agora. São pessoas que estão sendo colocadas em oração agora, Deus. Pessoas que estão aqui no estado ou fora do estado. Pessoas que estão em suas casas, ou alguém que está em hospitais ou presídios. Mas que o Senhor alcance, cure e traga saúde, Senhor. Restaure a sorte e a saúde. Chegue salvando, Senhor, aos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Eu quero orar ainda pelas mães, Senhor. Todas as mães da Quadrangular Bom Pastor, todas as mães do Brasil, todas as mamães que estão nos assistindo agora. A minha mãe que está aqui comigo, né, Maria Faustina, a Dona Ana, que está lá em São Tomé, a todas as mamães que estão assistindo agora. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E tudo aquilo que ainda não se realizou na sua vida e é projeto de Deus, vai se realizar em nome de Jesus. Tudo que o Senhor já resolveu e separou para a tua vida, vai alcançar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por todas as mamães que estão conosco aqui, aquelas que vão estar assistindo depois via Facebook, YouTube. Abençoe poderosamente no nome de Jesus. E que assim seja. Amém. E graças a Deus. Como é que é? Foi? Nós vamos fazer uma oração aqui, a pedido aqui. Foi lembrado agora pela minha mãe, que a tia Feia, que é Maria, o nome dela é Severina, né? Mas a gente chama ela de tia Feia, apesar que ela é bonita. É só o nome que é feia. Que orasse, né, por Marleida, minha esposa, por mãe e por ela. Olha, eu oro por toda a família Faustino, todas as mamães, família Faustino, família Oliveira, assim como eu orei agora por todas as mamães da igreja Bom Pastor, todas as mamães que estão nos assistindo agora. Que Deus abençoe a tua vida. Nesse momento, talvez você não, você olhe para o céu e não enxergue, mas eu creio que os céus estão abertos e a bênção do Senhor repousa sobre as vossas vidas em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, 2 avisos ou 3 aqui para a gente encerrar a nossa live. Hoje, noite de primícias, nós deveríamos entregar as cestas amanhã. Mas a gente não vai entregar amanhã, vamos entregar quinta-feira. Nós já temos bastante coisas, graças a Deus. Mas o pessoal que faz parte do projeto, se tiverem alguma oferta a entregar do alimento, né?
seja um alimento ou mais, como for, cada um na sua condição, deixe na casa da irmã Lindete, porque a irmã Célia vai passar e pegar, tá certo? E aquelas pessoas que dão diretamente à irmã Célia, procurem ela ainda até quarta-feira, porque nós vamos estar terminando de organizar todas as cestas que faltam. E quando for quarta-feira, a gente já avisa aqui o horário que vai ser entregado, que vamos entregar a cesta na quinta-feira à tarde. Então, você pode pensar e dizer assim: pastor, mas como é que eu faço para ajudar? Quem é do Bom Pastor já sabe como ajudar. De repente você está assistindo e quer abençoar esse projeto. É um projeto social que nós temos em torno de 20 a 30 famílias que recebem cesta básica por mês. Mês passado foram 24 famílias abençoadas. Ou foram 25, pastor? Acho que 25. 25 famílias receberam cesta básica, para a glória do Senhor, né? Então, se você quer também abençoar esse projeto, você me procura no inbox que eu te digo como fazer. Tá certo assim? Então, assim, não haverá entrega amanhã, tá certo? Porque está faltando algumas poucas serem resolvidas. E aí eu creio na provisão de Deus e as pessoas vão procurar. A gente vai estar com tudo certo até quarta-feira. Na quarta, no culto da quarta-feira, eu vou divulgar o horário que nós vamos entregar na quinta-feira na igreja. Queridos, é importante que todos e todas vão de máscaras, tá certo? Todo mundo com máscara. Quem não tiver álcool não tem problema. Lá na igreja nós temos álcool em gel. Mas todo mundo com suas máscaras. Para não ter nenhum problema. Todo mundo com suas máscaras quando forem quinta-feira. Para não ter problema, tá certo? Tanto o pessoal que vai estar entregando as cestas, quanto também todas as pessoas que vão receber a cesta. É para estarem de máscara, em nome de Jesus, para não ter nenhum problema. Tá? É evitar de contaminar. Então, o outro aviso é convidar você a estar conosco quarta-feira no nosso culto aqui. Tá certo? Nós vamos estar com um tema novo, né, pastor? Nós já terminamos o tema. Nós vamos estar com um tema novíssimo aí, tratando sobre conhecimento e graça, a nossa escola bíblica, que acontece na quarta-feira. Primeiro momento, louvor e adoração ao Senhor e busca do Espírito Santo. No momento da palavra, nós fazemos um estudo da palavra aqui, buscando aprofundar-se no conhecimento e na graça do Senhor. Conhecimento, Bíblia, graça, busca do Espírito Santo, amém? Então, convidar você a estar conosco às 19h30 aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos que aqui estão. Tem mais algum pedido de oração, alguma coisa? Tudo certo? Então vamos orar encerrando a nossa live. Pai querido e Pai amado, obrigado por todos que passaram aqui, todos que ficaram conosco até o final. Obrigado, Senhor, aquelas pessoas que vão estar assistindo depois. Porque tanto podem assistir no Facebook, que vai estar gravado, mas também aquelas pessoas que vão estar entrando no YouTube. Se você vai entrar no YouTube, meu irmão, Rev.de.Oliveira, aí você faz a sua inscrição e tem lá as mensagens para você ouvir. Pai, abençoe a todos eles, tanto os que vão assistir aqui quanto lá. Sejam abençoados pela Tua palavra, possam sentir a Tua presença. Deus, abençoe a todos que estão conosco, tanto do estado do Rio Grande do Norte, como dos demais estados que têm estado conosco aqui. Abençoe poderosamente, Senhor. Caia por terra toda doença, toda enfermidade, toda obra maligna, caia por terra, toda ferramenta contra a tua vida, caia por terra em nome de Jesus. Nós oramos pelo Brasil, Senhor. Repreendemos toda doença, toda enfermidade, toda seta do inferno que tem tentado, Senhor, trazer morte ao país, toda criminalidade, caia por terra em nome de Jesus. Oramos pelos demais países também, Senhor. Chega curando, chega restaurando a sorte de todos os países. Caia por terra essa mortandade, caia por terra, Senhor, essa doença do inferno. Em nome de Jesus. Ela e todas as outras caiam por terra em nome de Jesus. Que o Senhor sopre sobre o Brasil e sobre os demais países. Sopro de saúde que Jesus conquistou no Calvário e alcance as nossas vidas. Nós apresentamos, Senhor, a Ti todas as autoridades constituídas do Brasil. E dizemos para a glória do Teu nome, Senhor, caiam por terra todos os inimigos do Brasil. E caiam por terra todos os inimigos da obra do Senhor. Não tem acepção de pessoas, Pai. Quem tiver errado, caia por terra em nome de Jesus. E que a verdade seja restabelecida. E que o Brasil seja abençoado pelas Tuas mãos. Em nome de Jesus. E que assim seja. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe, forte abraço
e até quarta-feira em nome de Jesus.